Sabe, quando a gente pensa em segurança na escola, a imagem que geralmente vem à cabeça é de sirene, plano de evacuação, protocolo de emergência, né? Mas e se a proteção mais eficaz não estiver na resposta à crise, mas sim na nossa capacidade de perceber os sinais que vêm muito antes dela? Hoje, a gente vai explorar um modelo que muda completamente o foco da reação para o entendimento, para o cuidado. E a gente vai fazer isso em 5 passos, bem rapidinho. Primeiro, vamos questionar essa lógica de só reagir. Depois, vamos entender o risco não como um evento, mas como um processo. Daí, vamos apresentar um modelo de proteção em camadas, mergulhar em cada uma delas e, por fim, amarrar tudo na ideia de que proteger é, na verdade, cuidar. Bom, vamos começar pelo que todo mundo já conhece: os planos de emergência. Eles são vitais, claro, não há dúvida de que salvam vidas. Só que eles só entram em ação quando o perigo já é concreto, já está acontecendo. A limitação é bem clara. Eles lidam com a consequência, não com a causa. E isso nos leva à pergunta que, olha, muda o jogo todo. Em vez de só se preparar para o impacto, como a gente pode atuar nas condições que fazem com que ele seja possível? É essa virada de chave que um programa chamado CATAIRNA, que inspira essa nossa análise, propõe. Esse slide aqui ilustra essa mudança perfeitamente. De um lado, a lógica reativa, que fica esperando o problema acontecer. Do outro, a lógica preventiva, que busca entender o porquê. Para quem está no chão da escola todos os dias, como professores e gestores, isso significa uma mudança fundamental: passar a atuar nas condições e não só na hora da crise. Para conseguir atuar nessas condições, a gente precisa de uma nova forma de entender o que é o risco. A proposta aqui é deixar de ver o risco como um evento súbito e imprevisível, tipo um raio em céu azul, e passar a enxergá-lo como algo que se constrói com o tempo. E aqui está o ponto central: o risco é um processo. Ele não surge do nada, sabe? Ele deixa rastros. São sinais no comportamento, nas emoções, nas relações, sinais que aparecem no dia a dia da escola, muito, mas muito antes de qualquer crise estourar. E essa aqui é talvez a ideia mais transformadora de toda essa abordagem. Observar os sinais não é sobre criar um clima de desconfiança ou sair rotulando estudantes. Pelo contrário, é sobre qualificar o nosso olhar para oferecer o cuidado certo na hora certa. O objetivo não é antecipar culpados, é antecipar cuidados. Ok, mas como é que a gente transforma essa lógica toda em prática? A resposta está num modelo de proteção que funciona de forma integrada, sabe? Como as camadas de uma cebola, em que cada uma adiciona um novo nível de segurança. Como dá para ver aqui, o modelo tem 6 camadas. Elas vão desde o nível mais imediato, que é a camada reativa lá no topo, até as mais profundas e contextuais, como a família e o ambiente. E o mais importante é que elas não competem entre si. Elas se somam, criando uma rede de proteção bem mais completa. Agora sim, vamos mergulhar no coração desse modelo e ver na prática como cada uma dessas 6 camadas funciona. A primeira camada é aquela que a gente já conhece bem. São os planos de contingência, de evacuação, a comunicação de emergência. Ela é indispensável, claro, mas ela é só o começo da história. E essa citação resume perfeitamente o papel dela. Preserva vidas no ápice do risco, mas não substitui o trabalho contínuo de prevenção. Ou seja, ela é essencial, mas é o ponto final, não o ponto de partida. Agora, a segunda camada, a comportamental. O que é fascinante aqui é como ela redefine o que a gente vê. Sabe, o isolamento, a agressividade, as mudanças de humor? Isso deixa de ser só um problema de disciplina e passa a ser lido como uma linguagem, uma forma de comunicar um sofrimento que não está encontrando outras palavras. Isso coloca um poder imenso nas mãos de quem está na sala de aula. O dia a dia se torna o principal campo de prevenção, onde é possível identificar necessidades e oferecer apoio antes que o sofrimento se transforme num risco de verdade. O risco não está só nos indivíduos, mas também nas relações. Processos como o bullying ou a exclusão sistemática, muitas vezes silenciosos, vão criando um ambiente de vulnerabilidade que pode ter consequências muito graves. Isso mostra perfeitamente que fortalecer vínculos e construir uma cultura de pertencimento não é só algo legal de ter, é uma medida de proteção fundamental e duradoura. A gente atua sobre a cultura do grupo para reduzir esses processos de exclusão. A quarta camada reconhece uma realidade que não dá mais para evitar. A vida escolar não acontece só dentro dos muros da escola. O ambiente digital atravessa tudo, né? Amplifica conflitos, normaliza a violência e às vezes esconde um sofrimento real por trás de uma tela. A questão, então, é que a prevenção hoje precisa ser digitalmente consciente. A gente precisa entender como o mundo online influencia os vínculos e os valores que se formam dentro e fora da escola. Aqui, na quinta camada,
o olhar vai ainda mais fundo. Uma dificuldade de aprendizagem que não foi identificada ou um sofrimento emocional que não foi elaborado podem gerar muita frustração e isolamento. E com o tempo, isso pode criar um terreno fértil para o risco se desenvolver. Agir nessa camada significa oferecer o apoio certo, ajustado às necessidades de cada estudante, interrompendo trajetórias de sofrimento antes que elas se transformem em algo muito mais grave. E, finalmente, a sexta camada. Ela nos lembra que nenhum estudante é uma ilha. O comportamento não surge do vácuo, né? As experiências vividas fora da escola, especialmente no contexto da família, moldam profundamente como cada um se relaciona e lida com as próprias emoções. E aqui um ponto importante. Compreender o contexto não é sobre culpar as famílias. É sobre reconhecer os desafios e articular a escola como parte de uma rede maior de proteção, que cuida do estudante de forma integral. A prevenção depende de contexto e de rede. E assim, ao percorrer todas essas camadas, da reação imediata até o contexto familiar, a gente chega à ideia central que une todo esse modelo. A verdadeira proteção não é um evento isolado, mas um processo contínuo de cuidado. Proteger a escola, portanto, não é só saber o que fazer numa crise. É cuidar do percurso. É construir, dia após dia, um ambiente de observação qualificada, de escuta e de apoio. Porque, como essa frase final nos lembra, é nesse cuidado contínuo que a prevenção se torna de fato possível.